Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Hoje, quinta-feira, é culto de adoração ao Senhor. São 7 horas agora, o culto começa às 7h30, mas alguns irmãos já estão chegando, os diáconos, os pastores estão chegando, o diácono já está ali na porta. Olha aqui quem está aqui, ó. Lua, chega cá, Lua, vem aqui. Fala seu nome pro pessoal aí. Seu nome é Lua. Deixa eu te perguntar, Lua, você vai estar no evangelismo sábado? Vai, né? Fala com a boca assim, pro pessoal ouvir sua voz bonita. Você vai tocar o quê? Você vai tocar chocalho? Vai tocar chocalho. Ué, vai sair da entrevista? Vem aqui, menina. Você correu, né? Você correu, né? Então, essa é a Lua. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Para mais um culto de adoração ao Senhor. Vai ser uma bênção. Oi. Você vai tocar bumbo? Diz ela que vai tocar bateria no evangelismo. Ó, quero ver, hein? Quero ver, hein? Então, neste sábado, dia 22, teremos evangelismo nas ruas de Nova Brasília. Vai ter início às 15 horas pontualmente, mas às 14h30 já estaremos aqui reunidos, nos organizando. Sim. O meu titista já fez aniversário, eu fui na igreja dele. Quem? O meu titista. Titista é o quê? Seu tio? Dentista? Não, é titista o nome dele. O que é titista? É o nome dele? Titista é o nome dele. Ah, tá. O nome dele é Titista. E ele fez aniversário. Sim. E a gente comemorou na igreja dele. Ah, que bênção, que maravilha. Um dia você me apresenta ele? A gente comeu docinho. É? Qual docinho? Qual docinho? Dentro ele é de creme, tem pedaço de amendoim. Ah, então sei qual que é. Chocolate. Ah, então... Em cima é de chocolate. Então eu sei qual que é. Você sabe cantar? Você sabe cantar? Sabe cantar? Canta aqui então, ó. Canta. Tá ligado? Não. Mas canta assim mesmo. Faz de conta que tá ligado, vai. Vai, canta. 3 palavrinhas. Só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tarararararararará. Mais uma vez. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tarararararararará. Parabéns, muito bem. Você canta muito bem. Então aqui estamos, irmão. Conversei com a Lua. Seu nome é Lua, né? Agora apresentamos a Alice. Agora vamos apresentar a Alice. Alice. Aqui, ó, a igreja, a Assembleia de Deus Nova Brasília. O culto já vai começar. Já é um culto abençoadíssimo. Um culto de muito poder, de muita unção. E fique conosco nesse vídeo. Fique conosco até o final desse vídeo. Amém? Vamos ali ver se a gente caça. Procura alguém, né? Para dar uma entrevista. Chegou sua irmã. Mãe, vai apresentar ela. Meu Deus, ela não sabe andar não. Deixa eu botar ali pertinho. Ela tava dando passo. Vamos lá entrevistar qual é o nome dela? Liz. Vamos entrevistar a Liz então agora. Vai lá, apresenta a Liz aqui, vai. Apresenta ela. Essa é a Liz. Vai lá falar. Essa é a Liz. Vai perto dela. É a Liz. Você vai cantar. Você tá no louvor hoje, Liz? Você tá no louvor? Que lindo! Você tá no louvor. Você vai cantar qual música hoje? Solta ela. Ah, você vai cantar essa música. Eu gosto dessa música. O quê? Dessa música que ela falou. Tá. Solta ela pra ela andar. Deixa ela andar sozinha. Vem. Aí, vem. Ei! Uma música de verdade pra ela cantar. Tem que ser uma música de verdade pra ela cantar. Ei! Diz que ela tá cantando música de verdade. Então é isso, meus irmãos. E aqui estamos, ó. Já começa a preparação para começar o culto. Logo começaremos.
Aqui é o Mazinho, tá na técnica. Mazinho na técnica. Marquinho no baixo. Já vai começar, tô passando o som ali, daqui a pouco começa. Estás sacrificado.
Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Oh, aleluia. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus faz crescer frutos. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Nesta noite, aleluia, nesta casa, vamos render a Ele toda a honra e toda a glória para sempre, aleluias. E fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim.
passagem umas 3 vezes, mas Deus me provei a trazer essa mensagem aqui de novo. Se encontra no livro de Evangelho de Lucas, em seu capítulo 15, em seu versículo 11. Aleluia. Aleluia, meu Deus, glória. Eu fico muito feliz de ver o meu amigo Jackson está ali, mais os seus filhos, a esposa dele, tá? Que Deus abençoe eles poderosamente. Glória a Deus, aleluia. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para teu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, nesta noite, para poder, meu Pai, render graças a Ti, Senhor, para poder sentir, Deus, a Tua presença, para sentir, Senhor, meu Pai, a Tua poderosa palavra falar conosco. Deus, eu sou apenas, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Eu sou apenas, meu Pai, um vaso nas Tuas mãos, onde eu sou dependente totalmente da Tua, Senhor, poderosa palavra. Pai, que nesta noite, que não seja eu, mas que seja, Senhor, a Tua presença pairando sobre este local, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esta parábola ela é muito conhecida, muito pregoada hoje em dia. Eu mesmo já falei dela umas 3 vezes em igreja diferente, mas é uma palavra que ela é rica em detalhes, ela é rica em grandes fatores, em arrependimento, aleluia, em restauração, em amor. Mas hoje Deus me colocou no meu coração trazer esta mensagem para em nossos corações. E esta mensagem fala a respeito, aleluia, de um filho mais novo, aleluia, onde a qual ele teve uma conversa ali com seu pai. E nesta mensagem, no verso 12, vai dizer que, aleluia, ele pediu para o seu pai uma parte da sua herança. Ele pediu para o seu pai uma parte, aleluia, da sua fazenda. E ele indagou ao pai falando: Pai, me dá parte dessa fazenda que me pertence. Aí, quando ele pediu para o seu pai que me pertence, eu já conjecturei imaginando que ele deu uma voz de autoridade ali, porque ele pediu a fazenda. Então, me dá essa parte dessa fazenda que me pertence, porque era algo direito dele. E ele, o pai, ele não questionou. E o pai, ele aí simplesmente foi e repartiu a fazenda como ele queria. E quando ele repartiu a fazenda, deu para o seu filho, o filho mais novo. E no verso 11, verso 12 e no verso 13, já vai dizer que poucos dias depois, Renan, daquele ato que aconteceu, a Bíblia relata que poucos dias
Depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele partiu para uma terra longínqua, ou seja, ele partiu para uma terra distante, uma terra aonde a qual a casa que ele pertencia, ele saiu da casa e foi viver para uma terra bem distante aonde a qual ele estava. Aí eu comecei a conjecturar esta mensagem, porque quando ele saiu da casa, ele foi viver bem distante. Então nós já podemos imaginar que essa distância requer distância espiritual e uma distância emocional, porque no verso 11 e no verso 12, ele estava debaixo da casa, ele estava debaixo da casa, ele estava debaixo da graça de Deus ainda. Só que quando ele saiu foi viver da maneira dele, viver da maneira que ele sempre quis, porque ele foi viver dissolutamente, ou seja, ele colocou em seu coração que ele queria viver da maneira dele, que ele queria fazer do jeito que ele queria, ou seja, ele estava dentro da casa, mas com os pensamentos já querendo sair da casa. Aleluia. E no verso 11 e no verso 12, ele estava debaixo da casa, ele estava debaixo desta graça. Só que no 13 e no 14, ele saiu. E a palavra de Deus vai dizer que poucos dias depois que ele saiu, na terra a qual ele estava, começou a passar necessidade, começou a passar, aleluia, dias difíceis. Só que o plano de Deus já estava entrando em ação, e ele não estava entendendo, sabe por quê? Porque quando ele saiu e foi viver, já era plano de Deus, porque o Senhor simplesmente estava com uma corda para ele e estava deixando de observando para onde o filho estava indo. Aí Deus estava dizendo: meu filho, você quer ir, tá? Eu vou deixar a corda tá solta para você, mas tem um porém, eu vou observar você, e os lugares que você está indo, é eu que estou conduzindo. Ou seja, quando ele chegou lá, naquela terra onde a qual ele estava, foi Deus que colocou ele lá. Sabe por quê? Porque dias depois, aquela cidade onde a qual ele estava, teve fome. Aleluia. Eu vou te explicar o porquê. E quando naquela cidade ele chegou e teve fome, eu comecei a entender, porque quando ele ainda estava no verso 11 e no verso 12, pastores, ele ainda estava na casa, ou seja, ele não passava necessidade, ele não tinha falta de alimento. Aí o recado de Deus para nós nesta noite é que, aleluia, não é para você sair debaixo desta casa, porque você é dependente dele, você é dependente do Pai, porque a casa tem alimento, a casa tem a palavra, a casa tem o sustento, a casa não vai faltar a palavra de Deus. Mas não, ele foi viver da maneira dele. Ele colocou em seu coração que ele queria sair, que ele queria fazer, aleluia, com suas próprias mãos. O erro é esse, o erro que ele cometeu foi esse, é achar que ele pode, que eu prego, que eu canto, que eu louvo, que eu toco, que eu sou. Deixa eu dar um recado para você, nesta noite Deus está dizendo: para de achar que as coisas é você quem faz, é você que pode, você é pastor, você é isso, você é aquilo. Deus está dizendo: você é dependente dele, meu filho. Para de achar que as coisas é você quem faz, mas Deus está dizendo: é eu quem sou. Se você tivesse, meu filho, ficado na minha casa, aleluia. Se você tivesse ficado, aleluia, aleluia, debaixo, aleluia, dos meus mandamentos, sabe por quê? Aleluia. É porque quando ele estava, aleluia, debaixo da casa de Deus, debaixo da proteção dele, aleluia, não faltava a proteção, não faltava o amor, não faltava a palavra, não faltava o alimento.
Só foi ele sair que dias depois aconteceu aquilo tudo. Está vendo o perigo de sair debaixo da casa? Agora, se eu fosse você, meu querido, aleluia, ficasse debaixo da vontade da graça, porque Deus está dizendo: enquanto você está debaixo desta graça, você tem a minha proteção. E Deus está falando em nossos corações nesta noite. Só não consegue sentir aquele que não está ligado na videira dele, porque quando ele estava ainda debaixo desta graça, ele nunca passou fome, irmão, ele nunca passou nenhuma necessidade. Mas o recado de Deus para nós nesta noite: se alimenta desta palavra, se alimenta deste amor, porque nunca vai te faltar o pão na sua mesa. Aleluia. Ele começou a padecer necessidade. Aí no verso 15 vai dizer: e foi, e chegou segundo os cidadãos naquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aleluia. Quando, aleluia, a passagem bíblica de Deus, ele está querendo dizer que quando ele, aleluia, estava lá, aleluia, mandou para os seus campos apacentar porcos, e ele desejava encher o seu estômago, aleluia, com a comida que os porcos comiam, aleluia. Porém, o detalhe era que ninguém lhe dava nada, aleluia, porque quando ele ainda estava dependente da graça, aleluia, tinha gente por perto, tinha gente que o alimentava, tinha gente que estava em volta dele, mas aleluia, quando ele saiu debaixo desta graça, ninguém quis o ajudar, ninguém quis o alimentar, aleluia. Mas o Senhor está dizendo em nossos corações: enquanto ainda a gente estiver com este alimento em dia, comendo ele no café da tarde, no almoço, na janta, na madrugada, o que está faltando nos púlpitos, nas igrejas hoje, é a palavra, é o alimento, é o amor, é a palavra de salvação de Deus. Aleluia. E pondo em si, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Aí verso 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, o arrependimento no coração daquele filho tinha começado a gerar. O arrependimento no coração daquele filho mais novo estava começando a arder, a incomodar. As cinzas que eles tinham cometido, cinza significa o pecado, o peso que ele estava carregando nas suas costas, estava começando a incomodar. Aí o arrependimento começou a bater na porta. Aí o arrependimento das coisas que ele estava fazendo começou a bater na porta. Aí a palavra de Deus vai dizer no verso 19, e ele falando: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aquele filho, ele estava tão transtornado psicologicamente que os seus pensamentos já estavam aflorados. Várias janelas estavam abertas no seu pensamento, querendo, aleluia, o adversário na sua cabeça, querendo acumular. Olha, para que você quer voltar para casa? Para que você quer? Você já
Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Deus de Israel nesta noite. O El Shaddai, o Kadosh de Israel, já está querendo já está presente nesta casa, igreja. Se eu fosse você, eu começava a ficar ligado no trono da graça, porque Deus está pairando sobre esta casa. Aleluia, Deus! Glória! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Aleluia. E o filho disse, mais uma vez, ele disse: filho, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e veste-o. Aleluia. Ou seja, o filho, ele estava esperando um julgamento do pai. O filho estava esperando até mesmo um sermão, ou no máximo um emprego de volta, para poder fazer o que era direito, né? Porque as cinzas do pecado estavam tão afloradas nas costas dele, que o pensamento dele estava falando que não, se eu voltar para casa, meu pai vai me julgar pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu tinha cometido. Mas ao invés disso, o que o pai fez? O pai preparou, aleluia, uma roupa, separou a melhor roupa, separou o melhor sapato, aleluia, e foi de encontro para o filho. Engraçado que não foi o filho que foi o pai que foi correndo até o filho para abraçar. Está entendendo a mensagem que Deus está dizendo aqui nesta noite? Aleluia! Isso é graça, igreja. Isso é graça. A graça não espera você voltar. Ela vai te encontrar lá no lamaçal do pecado e vai te arrestar. Glória! Isso é graça. A graça é algo que a gente não merece. Está pecando, mas a graça está lá. Está errando, mas a graça está lá. Está lá no lamaçal, mas ali a graça está lá. Isto é graça. Aleluia. Irmãos, imagina o filho chegando em casa. Ele não estava bonito, Renan. Ele não estava bonito. Estava com suas vestes todas rasgadas. Estava coberto de lama. Sujos de cinzas. Cinzas do pecado acumulado. Com roupas rasgadas. E carregando o peso de seus erros. E ele representava o espírito angustiado. Às vezes a nossa vida, Silvia, chega em um ponto, aleluia, cheio de cinzas, cheios de decepções e de sentimentos de derrota. Mas séculos antes de Jesus contar uma história, aleluia, que ele disse que Deus enviaria alguém para dar, aleluia, glória em vez de cinzas. E foi exatamente isso que o pai fez para com o filho pródigo. Ele tirou as cinzas do pecado, que está escrito no livro de Isaías 61, que vai dizer que ele tirou aleluia, as cinzas e deu a glória e colocou o anel no dedo, e está simbolizando a honra de Deus para com aquele filho mais novo.
Aleluia. Aleluia. O pai, ele olhou para ele e disse: traga um melhor manto. Ali naquele abraço, Deus trocou as cinzas da vergonha pela glória da filiação. Ele trocou o espírito angustiado que ele sentia pela veste de louvor a El. Aleluia. O olho de gozo foi derramado quando o pai colocou um anel no dedo dele e fez a festa. É isso que o pai faz quando o filho volta para casa. Ele faz uma festa para ele. E nesta noite Deus está dizendo: eu irei fazer uma festa para você nesta noite. Aleluia. Aleluia. No livro de Salmos 126:5 diz: os que semeiam em lágrimas, aleluia, colherá com alegria. Aleluia. Hoje a história do filho pródigo, ele nos provou que Deus, ele não deixa uma única semente de arrependimento cair no chão sem que ela floresça, Marquinhos. Sabe por quê? Porque isso é que Deus faz. Ele pega o improvável, ele faz crescer, faz fortificar, faz pular, faz ter graça, faz crescer, faz ter economia, dá trabalho, dá emprego. Isso é para quem está na casa, isso é para quem é obediente à palavra. Aleluia. Talvez hoje você tenha chegado aqui como este filho, carregando o peso das cinzas nas costas, com o coração apertado, sentindo que a sua semeadura de oração ou de dor tem sido longa demais. Mas a palavra de Deus para você hoje e para essa dor que você está sentindo é a provisão do Pai. Aleluia. No livro de Isaías 61:3, onde a gente acabamos de citar, diz que o Pai diz: eu vou te dar glória em vez de cinza. Eu vou te dar óleo de alegria em vez de tristeza. Eu vou te dar veste de louvor em vez de espírito angustiado. O seu tempo de chorar está acabando, porque o tempo da colheita de Deus chegou para você nesta noite. O tempo de colher nesta noite chegou para a sua vida e para a vida da sua família. Recebe nesta noite a palavra de Deus. Aleluia. Só que tem um porém. Tinha um detalhe. O detalhe é que tinha um filho mais velho. Às vezes nem tudo é, como se diz, é morango. E tinha um filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele ficou muito irado. Ele ficou muito indignado. Sabe por quê? Porque o filho mais novo tinha voltado para casa. Ele se endureceu o coração. Aí eu comecei a conjecturar essa mensagem com Deus, lá no meu quarto. Está dentro da igreja não garante
que a pessoa entenda do Evangelho. Sabe por quê? Porque o irmão mais velho, ele representa o perigo do religioso que se sente merecedor. Ele estava na casa, mas o seu coração estava longe quanto do irmão mais novo. Você não entendeu, né? Eu vou te explicar aqui, ó. Mateus capítulo 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus não veio buscar aquele que veste terno, Deus não veio buscar os pastores, Deus veio buscar aquele que está lá fora, padecendo. Glória! Meu Deus. Deus veio buscar aqueles pecadores e o seu arrependimento. O irmão mais velho, ele pregava, ele trabalhava, ele seguia as regras, o Silva, ele seguia direitinho, mas o seu coração estava longe da casa do Pai. Mas o recado de Deus nesta noite, sabe o que é? Ai, meu Deus, meu Deus, aleluia. O recado de Deus para mim e para você nesta noite: tira este ego daí, ó, e começa a se endireitar, porque eu venho, logo cedo eu venho, logo cedo eu venho, logo cedo eu venho. Eu estou sentindo a graça de Deus nesta noite. Eu estou sentindo a presença do Pai aqui nesta noite. Eu estou sentindo o amor do Pai me incomodando aqui nesta noite. Aleluia. Para Deus bater na igreja, primeiro Ele conserta aqui, ó. Ele quebra aqui, para depois começar a quebrar na igreja. Aleluia. Mas Deus, Ele está falando nesta noite, porque muitas das vezes a gente olha para a parábola e focamos só no filho mais novo. E é verdade, eu também sou deles, né? Focado. Mas, aleluia, ele estava lá, ele trabalhava, ele cumpria as regras, mas quando a festa começou, ele se indignou. Sabe por quê? Porque ele achava, Marquinhos, ele achava que a graça era algum tipo de esforço dele, porque ele, pelas coisas que ele fazia. Só que ele se enganou. Sabe por quê que ele se enganou? Porque o que ele não entendia, igreja, é que o amor do Pai, ele não se ganha, ele se recebe. Então, você não entendeu? Eu vou explicar novamente. O amor, a graça, o que você faz aqui dentro, o que o pastor faz, o que você faz, não é, aleluia, as coisas que a gente reconhece terrena. Não, nós temos que reconhecer e merecer, sabe o quê? O galardão lá do alto. É isso que Deus faz. Eu vou encerrar a mensagem, que já passou do meu horário, dizendo no verso 32 que era mais justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão que estava morto, ele reviveu. Ele tinha se perdido,
mas foi encontrado. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Jesus já te encontrou. Jesus já te escolheu. Jesus já te pegou. Jesus já te moldurou. Jesus diz que te ama. Jesus diz que não abre mão de você. Jesus disse que Ele vai atrás de você. E tem mais. E se você entendeu este recado, Ele vai atrás até daquele que você ora, que está perdido lá fora. Mas o recado de Deus nesta noite é que Ele vai voltar. É que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E eu fico feliz. Mais uma vez o Senhor me deu essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Só que muitas das vezes os nossos corações ainda ficam endurecidos, porque tem gente dentro da igreja, aleluia, tem gente dentro da igreja que estão feridas, tem gente dentro da igreja que está com o coração machucado, mas ninguém está vendo, aleluia. Atos, em seu capítulo 20, no seu verso 9, 8 em diante, vai contar uma história de quando Paulo ele pregava, ele estava dentro de um cenáculo, tipo um templo, vamos conjecturar aqui. E quando ele pregava, Paulo estava aqui e os discípulos estavam sentados. E nesta mensagem tinha um jovem que se chamava Eutico, aleluia, que se chamava Eutico. E quando Paulo ele pregava, aleluia, os discípulos estavam sentados, ouvindo Paulo pregando. Aí a palavra de Deus vai dizer que este jovem Eutico estava sob a janela. E o que ele estava fazendo, Diego? Ele estava sentado sob a janela. E quando ele estava sentado sob a janela, aleluia, eu comecei a entender que quando ele estava sentado, nós imaginamos o quê? Quando nós estamos sob a janela, nós temos a visão de quem está fora e de quem está dentro. E quando Paulo pregava, aqueles discípulos podiam muito bem falar para o Eutico, aquele jovem que estava lá naquela janela sentado, falando para ele. Os discípulos podiam fazer: Eutico, desce da janela, porque você pode cair, Eutico. Mas ninguém o alertou. Ninguém o alertou que ele seria perigoso, Renan, ele ficar sob a janela, porque ele poderia cair. Mas quando Paulo estava pregando a mensagem, e quando ele pregou, continuou pregando, o que aconteceu? O jovem Eutico caiu. Um problema, irmão, é que o Eutico caiu para o lado de fora. Aleluia. Não está entendendo? Eu vou te explicar. É que se tivesse avisado a ele do perigo, ele não caía para o lado de fora, ele entrava para dentro. Só que o problema das nossas igrejas hoje, sabe o quê? É que tem gente dentro da igreja machucado e ninguém fala nada. Muito pelo contrário, fica julgando, e quando sai, ai meu pai, Deus. E todo Paulo, e ele continuou pregando. E quando ele continuou pregando, para poder falar do amor para os seus discípulos,
estudando, tá, irmão? Ele correu e foi atrás daquele jovem que tinha caído. E quando ele foi atrás desse jovem que caiu pro lado de fora, ele correu. Só que o interessante é que Paulo ele não parou de pregar. É que quando ele foi atrás do menino, ele continuou pregando. Aleluia. E quando ele chegou perto do menino, ele se debruçou. Foi para perto do menino. A alma ainda está nele. A presença ainda está nele. Ele caiu do lado de fora, mas a presença ainda estava nele, Renan. Está entendendo? Não importa, pode estar sobre a janela, pode sim, mas Deus está dizendo, ele vai atrás e pode dizer, o adversário está achando que levou, o adversário está achando que morreu, mas o recado de Deus está dizendo, ainda tem presença. E Deus, Ele falou em meu coração nesta noite que devemos abrir nossos olhos espirituais dentro das igrejas, porque tem muita gente ferida, tem muita gente na janela, tem muita gente querendo cair. O perigo é aonde vai cair. Igreja, vamos alertar para que este filho possa voltar para casa. Não deixa ele cair, não deixa essa pessoa ferida cair para o lado de fora. Muito pelo contrário, vamos trazer de volta para o meio. Aleluia. E eu encerro minha mensagem dizendo nesta noite que ainda é tempo de você voltar, que ainda é tempo de você descer desta janela, ainda é tempo de você voltar para o amor do Pai. O período de louvor pode louvar se tiver. Mas Deus, Ele colocou em nossos corações nesta noite para dizer que os braços do Pai, Ele está aberto para você nesta noite. O abraço do Pai, Ele está estendido para você nesta noite. Ai, mas eu estou machucado. Eu estou vendo as cinzas, eles estão machucando. Mas Deus está dizendo, eu ainda estou contigo. Porque você acha, aleluia, que você ainda está de pé? Sabe por quê? É porque minha graça te acompanha no trabalho, te acompanha no emprego, te acompanha na igreja, te acompanha onde você for. Mas a graça de Deus, ela vai estar lá. Fica de pé, igreja. A ti eu vou clamar. Abra seu coração nesta noite. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Se tem alguém, pode se aproximar mais da pessoa, Senhor, com a vida. É alguém, é noite de conserto. Aleluia. Você levantar o altar e continuar prosperando na presença do Senhor. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cadê a primeira pessoa? Ele está te esperando de braços abertos. Cadê a primeira pessoa? Se não tem, coisa que Deus em Cristo ter uma outra oportunidade, mas a palavra ela foi pregada de uma forma gloriosa e poderosa, e a palavra continua aqui conosco, amém? Irmãos, nesse próximo sábado terá o evangelismo às 14h30 aqui na porta da igreja, e estará saindo às 15 horas, no sentido ali para o bairro Itanguá, onde que está ali a congregação, como de costume os irmãos conhecem, a congregação de Mata da Praia, onde terá aí o evangelismo, Caravana da Vida, né? Então, às 14h30, aqueles que puderem estar aqui, na porta da igreja estará saindo às 15 horas, amém?